bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou narrar as instruções de um vídeo didático em relação a como se comportar quando é convidado ou reserva um ryokan, um alojamento tradicional japonês. Então, primeiro vou dar aqui algumas explicações introdutórias. O que é um ryokan? Um ryokan é um alojamento tradicional japonês. Segundo a cultura japonesa, as viagens, fossem por motivos de lazer, de negócio, de transporte de mercadorias, religiosos até como peregrinos, etc., as viagens eram feitas ao longo de caminhos, que em japonês se chama kaido. E eu tenho uma série sobre os kaido tradicionais do Japão. Já agora, vão ver a série que eu vou pôr aqui referências em cima. Então, quando se começaram a organizar os kaido, os caminhos, houve várias coisas que as formas de governo do Japão, que foram variando ao longo do tempo, tentaram assegurar. Uma delas era que os kaido eram seguros, portanto não havia ladrões à beira da estrada, assassinos à beira da estrada, etc. A outra coisa foi que havia sítios onde as pessoas pudessem tratar dos cavalos ou dos burros, se tivessem a utilizar esses meios de transporte, mudar as ferraduras, dar feno, água, etc. A outra coisa foi o sistema de transporte de correio. Organizou-se os primeiros sítios de transporte de correio ao longo dos Kaido. E, por último, mas super importante, o sistema das estalagens ou do alojamento. Então é daí, é do início do período Edo, que datam os primeiros sistemas de ryokan. Eu digo sistemas porque não é qualquer alojamento que tem o status de ryokan. E isso faz uma grande diferença para os dias de hoje. Nos dias de hoje, ryokan já não é um status, já não é um estatuto ou um título dado por uma forma de governo do Japão antigo. Ryokan, hoje em dia, é um nome utilizado como uma marca. É um nome utilizado para efeitos de marketing, para efeitos de branding. Então, quando vocês veem ryokan no nome de um estabelecimento, de uma unidade hoteleira, não é necessariamente um ryokan tradicional japonês. Pode ser um estabelecimento novo ou um estabelecimento antigo que não tem estatuto de ryokan, que utilizou o nome comercial ryokan para se posicionar, por exemplo, na plataforma do Booking ou noutras plataformas de reserva de alojamento. Portanto, esse é o primeiro aviso que se faz. Ryokan, como uma atribuição de estatuto daquele tipo de alojamento, segundo uma reunião de características, e Ryokan no nome não são a mesma coisa. Quais são as características para ser um ryokan verdadeiro, tradicional japonês? Há várias, e mesmo a Associação Nacional de Ryokans do Japão, conforme as épocas, foi fazendo esta lista de maneiras diferentes. Mas basicamente, um ryokan tem que respeitar o espírito inicial das estalagens de viajante ao longo do Kaido. É com isto que todos concordam. Então, quais eram as necessidades dos viajantes? As necessidades dos viajantes eram terem alimentação providenciada de forma que fosse uma comida medicinal. Estávamos também na mesma época, no início do período Edo, na mesma época em que se estava a desenvolver a Kampo, que é a versão japonesa da medicina tradicional chinesa. Então a Kampo, que é essa alimentação medicinal, ela era de certo modo utilizada também nas gastronomias que eram servidas nos ryokans. Os ryokans não eram só sítios de alojamento para dormir, eram também sítios para restaurar o corpo e a mente. E a alimentação era uma parte importante dessa experiência. Os produtos eram locais, eram únicos. Havia desde muito cedo aquela ideia de que um ryokan pode ser famoso pela sua gastronomia e é totalmente diferente de um ryokan 3 ou 4 dias para lá do caminho, portanto, são coisas específicas, são coisas regionais. E outra ideia é que os ryokans têm que proporcionar banhos. Banhos que, lá está, restauram a saúde e dão prazer à pessoa. E estes banhos, por maioria de razão, como o Japão é um país vulcânico, são banhos termais de águas vulcânicas com propriedades mineralógicas específicas. Portanto, diferentes partes do Japão têm águas com diferentes qualidades e diferentes composições, de acordo com as câmaras magmáticas, as furnas e como é que se
organiza o sistema geológico naquela zona. É diferente vocês irem a um ryokan com termas tradicionais onsen na zona do Monte Fuji ou irem a um ryokan com termas, portanto, com geotermia em Hokkaido ou em Kyushu. Os efeitos das onsen são ligeiramente diferentes. Há umas que dizem que são melhores para a artrite, há outras que são melhores para a pele e para o cabelo, etc, etc, etc. Então o ryokan terá de utilizar estas águas termais naturais. O aquecimento da água, para quem quiser ser mesmo purista, um ryokan não aquece água. Um ryokan utiliza a água que vem quente e com propriedades da própria natureza. É por isso que os ryokans verdadeiros old school que existem desde o século XVII e existem no Japão ainda a funcionar, são normalmente bastante retirados dos grandes centros urbanos. Eles são fora das cidades, eles são nas montanhas, vocês demoram um tempo a chegar lá, mas quando lá chegam parece o paraíso, porque realmente são estes estabelecimentos que reúnem todas estas características. Agora, como as economias evoluem e o próprio setor da hotelaria cresce, evolui e transforma-se, é convencional, é aceite nos dias de hoje falar-se de ryokans e incluir também estabelecimentos que, por exemplo, não usam águas termais, estão localizados numa grande cidade que não está em cima de furnas e aquecem a sua própria água, eventualmente até ionizam a água para ela ter algumas propriedades que são benéficas para a saúde. Então é considerado aceitável ficar nesses tipos de ryokans. Para além das águas, para além dos banhos, para além das comidas, vou-vos falar de características do espaço propriamente dito. Ou se quisermos, podemos definir como características da arquitetura de interiores. Mas é bastante mais do que arquitetura ou decoração. Os ryokans só utilizam materiais naturais na sua construção. Madeira, papel, usam o mínimo de metal. Normalmente os espaços têm um teto mais baixo, o chão é feito de palhinha e tem tatami. Portanto, a própria envolvência, o espaço, a arquitetura interior, é aquela que nós consideramos das casas tradicionais japonesas, com muitas aspas, porque há muitos tipos de casas tradicionais japonesas e ao longo das eras, então, ainda há mais diversidade. Mas aquilo que vocês facilmente identificariam como arquitetura tradicional japonesa é aquela dos ryokans. Portanto, é mais comum nos ryokans, embora não seja exclusivo, que a dormida seja feita, por exemplo, em futon, que é aquele colchão que se desenrola no chão e se dorme em cima do futon, que por sua vez está em cima do tatami. Alguns ryokans, mesmo ryokans certificados pela Associação Nacional de Ryokans do Japão, modificaram um bocadinho mais este critério de ter que se utilizar futon para dormir ao longo do século XX, porque os seus hóspedes habituais progrediram na idade, as pessoas normalmente são fiéis ao ryokan ou aos ryokans que visitam, e progrediram na idade e já não era confortável para estas pessoas, acima dos 70, às vezes acima dos 80 anos, dormirem em futons no chão. Então começaram a colocar camas com outro tipo de estrutura e com outro tipo de colchão, mesmo em cima do tatami, mesmo em cima da divisória que tem estas coberturas de palhinha. Portanto, há ryokans certificados tradicionais que têm camas e há outros que têm futons. E alguns têm quartos dos dois tipos. Mas, de uma maneira geral, eu diria que vocês devem identificar o ryokan também pela forma do quarto e pelo tipo de arquitetura de interiores. E depois, a outra característica, eu diria que é a última, é que há normas ou orientações para vocês viverem o espaço do ryokan. O ryokan tem um jardim interior, geralmente, mas esse jardim é para lazer de todos os hóspedes. Então, os quartos ficam virados para ele, é suposto vocês apreciarem o jardim, mas não propriamente estarem lá dentro ou estarem em cima do jardim. Também é suposto vocês caminharem calmamente e silenciosamente nos corredores, porque as pessoas estão ali para descansar. É suposto vocês irem aos banhos na hora que estipulam que os banhos estão a funcionar e respeitar a divisória, uns são masculinos, outros são femininos. Desde há vários anos para cá, não é legal no Japão haver banhos mistos neste tipo de estabelecimentos. Pode haver outros tipos de estabelecimentos que têm banhos mistos, mas os ryokans, estes não.
mais que outras características. Basicamente, cada ryokan vai-vos dizer quais são as suas regras. Não pisar o tatami com sapatos, tirar sempre os sapatos à entrada, esse tipo de coisas. Basicamente, eles vão-vos informar quais são as orientações para estarem naquele espaço. Mas algumas pessoas, mesmo assim, nunca viram um ryokan ou não têm a certeza se aquilo que viram na internet é um ryokan ou não. Portanto, eu vou narrar este vídeo, vai estar agora a passar a seguir, e vou estar a narrar em cima do original, em português, para vos dar um bocadinho mais de explicações adicionais. Então cá vamos nós. Cá estou eu outra vez e agora vou narrar o vídeo como nós estamos a ver. Em primeiro lugar, eu aviso que este vídeo vai ser exibido sem som. Todos os direitos de propriedade intelectual deste vídeo são do canal que o publicou, japanguide.com, é um canal do YouTube, já agora convido-vos a subscreverem. Este vídeo em particular chama-se Staying at the Traditional Japanese in Ryokan and Onsen Etiquette. Portanto, nós vamos visualizar este vídeo para efeitos pedagógicos. Eu vou narrar este vídeo, porque ele não vai ter o som original dele. E vou estar basicamente a explicar aquilo que vocês vão estar a ver no vídeo. Se para vocês for preferível simplesmente irem ver o vídeo em inglês, não existe em português, mas irem ver o vídeo em inglês, estejam à vontade para ir ver o vídeo original. Eu acho que este vídeo é muito bom para vos explicar a experiência de estar num ryokan. Portanto, vamos lá pôr isto a dar. Portanto, este vídeo foi criado pelo japanguide.com. Então, há muitos tipos de ryokan, como eu tinha dito na fase inicial. A arquitetura tradicional japonesa é uma boa pista para identificarem os ryokans, mas não é única, porque também há ryokans em prédios, em complexos com múltiplos andares. Normalmente a gastronomia, a existência de jardins e a existência de termas são elementos definidores dos ryokans. Alguns são simplesmente geridos por uma família ao longo de várias gerações e outros são geridos por uma empresa ou uma corporação. Portanto, há muita variedade. É todo um setor hoteleiro, é o setor hoteleiro tradicional do Japão. Nos preços também há muita variedade, desde mais ou menos 40 euros por noite até mais ou menos 500 euros por noite. Na verdade, eu já fiz reservas em ryokans para casais em circunstâncias de lua de mel em que era 800 euros por noite. Era uma experiência de luxo. Eu não diria que é banal, mas existe. Portanto, não é por ser um ryokan que é mais caro ou não é por ser um ryokan que é mais barato. Há coisas que eu acho que valem muito a pena no ryokan e a gastronomia é uma delas. Realmente, a gastronomia tradicional japonesa nos ryokans acaba por ficar em muito bom valor, se vocês tiverem em conta que tendo uma experiência igual àquela qualidade de ingredientes e de preparação no restaurante, pagariam muito mais do que num ryokan, pagariam por aquilo. Portanto, o standard é terem o jantar e o pequeno almoço do dia seguinte incluído no ryokan. Embora notem que há horas específicas para jantar e para pequeno almoço, que podem não ser as típicas, normalmente são mais cedo do que o normal. Aqui estava a dizer que vocês podem fazer reservas em ryokans em plataformas como, por exemplo, o Booking. Podem, alguns estão lá, mas não é maioritariamente o sítio onde eles estão. Os ryokans no Japão preferem reservas dos seus agentes diretos no Japão do que colocarem-se nestas plataformas. Eu diria que os ryokans do Japão que estão em plataformas típicas ocidentais, como o Booking, são para aí 10%, na melhor das hipóteses. O Genkan. O Genkan é um espaço importante em que vocês passam do profano ao sagrado, da rua ao interior, do espaço onde circulam as impurezas para um espaço sagrado e protegido do interior do ryokan. Então estes rituais passam para a vida mundana do dia a dia e vocês têm que tirar os sapatos na entrada e têm que utilizar os chinelos do próprio estabelecimento quando lá estão dentro, ou as meias, se vocês preferirem, mas eles vão vos disponibilizar chinelos, calçado. Vocês deverão sempre respeitar aquilo que vos disserem. Se vos disserem que vocês até podem entrar com os chinelos até ao vosso quarto e dentro do vosso quarto têm que mudar de chinelos, então façam isso. Também vos vão dizer que vocês têm que mudar de chinelos entre o comum das áreas do ryokan e, por exemplo, dentro da casa de banho. Isso também vai acontecer. Há chinelos da casa de banho que não saem da casa de banho. E assim por diante. Portanto, vocês vão mudando de calçado.
Há pessoas que vos servem as refeições, que vos arrumam o quarto e que tomam conta de vocês, portanto, é um tipo de serviço muito focado no atendimento personalizado. E vocês, em alguns ryokans, podem inclusivamente encomendar a comida para comer no quarto, a comida do próprio ryokan pode ser servida no quarto, e podem desfrutar das onsen, dos banhos. As casas de banho são sempre fora do vosso quarto, portanto, os banhos são sempre fora do vosso quarto. Alguns ryokans de luxo têm coisas como onsen com acesso a partir da varanda do vosso quarto. Esse é o mais luxo que vocês podem ter, e normalmente as dormidas são assim, em futon, no chão. Mas é muito confortável e, na verdade, em princípio, se vocês não tiverem nenhum problema na musculatura, em princípio, é inclusivamente mais reparador do que dormir num colchão muito mole, não é? Desfrutem dos espaços do ryokan, porque normalmente, sobretudo se forem estas arquiteturas tradicionais, os espaços em si são muito lindos. Pode parecer um pouco inconveniente ver coisas como: mas a casa de banho é partilhada, como é que isso é um estabelecimento de luxo se a casa de banho é partilhada? Sim, é verdade, mas é a arquitetura tradicional japonesa. Normalmente a casa de banho era partilhada, a sanita era no piso, no mesmo piso, mas, por exemplo, ao fundo do corredor e não exatamente no vosso quarto. Esse é o standard deste tipo de arquiteturas, realmente. A yukata, que é isto que eu estou a usar e que estas pessoas aqui no vídeo também estão, basicamente usa-se dentro do ryokan. Se vocês quiserem, não é obrigatório, mas eles vão vos facultar uma yukata. Pode acontecer que não vos sirva. Eu sou uma rapariga grande. As minhas yukatas dos ryokans muitas vezes também não servem. Se não servir, usem a vossa própria roupa para estar no ryokan, mas se servir, desfrutem de usar as yukatas, porque é uma experiência interessante. E aqui eles estão a dar instruções de como é que vocês a devem usar. Às vezes há uns casaquinhos, no outono e no inverno, também são disponibilizados para vocês utilizarem por cima da yukata. Coisas que vocês podem fazer. Obviamente podem estar nos banhos, muitas vezes as onsen são exteriores também, com visita de jardim. As onsen não são privadas, portanto, vocês não vão ter uma onsen só para vocês. A onsen está dividida em géneros e há outros hóspedes do ryokan que vão lá. Se vocês quiserem ter mais privacidade, escolham uma hora dentro do horário de abertura das onsen, que é menos comum o ser usado pelos outros hóspedes. Os private baths, as onsen privadas, são um suplemento da vossa estadia. Nem todos os ryokans as têm. A esmagadora maioria dos ryokans não têm onsen privadas. E é uma coisa que quando vocês têm que pagar por isso é bastante caro. Têm que ter isso em conta. A divisão dos géneros é obrigatória pela lei do Japão. Os estabelecimentos hoteleiros não podem ter banhos mistos. Pode acontecer, se eles só tiverem uma onsen, que eles façam coisas como de manhã as mulheres e à noite os homens, ou algo assim, eles vão dividir o horário. Quando vocês entram nas onsen, vocês devem retirar a vossa roupa, arrumá-la no cestinho do compartimento, pegar nas toalhas que vocês vão utilizar e ir ao onsen. Não há outra maneira de descrever isso. As onsens são para ser usadas sem roupa, sem a vossa roupa mesmo. Por isso é que eu digo que há pessoas que não estão muito à vontade com a ideia de estarem nas onsen, onde outros hóspedes do ryokan podem aparecer, mas digo-vos sinceramente, no Japão ninguém liga muito a isso. Não vale a pena tentarem ir com fato de banho, isso não é aceitável, e se vocês insistirem, lamento informar-vos, mas vocês não vão poder usar as onsen e podem ser convidados a sair do estabelecimento. Tal como, aliás, se insistirem a desrespeitar as regras em geral, que é muito parvo de se fazer, não vale a pena, não façam. Em certas cidades mais pequenas, eu não diria que isto é comum em cidades grandes, mas em certas cidades pequenas, que são zonas de retiro na montanha, em que há muitos ryokans ao longo de uma rua ou num bairro, é às vezes visto as pessoas irem com a yukata do ryokan para a rua. Aquilo que mostrou aqui no vídeo não é mainstream, e eu não acho que seja generalizado, mas em resorts de montanha, onde há muitos ryokans, aquilo é uma zona vulcânica, aquilo é uma zona de caminhadas e de passeios, e não é uma cidade com outro estilo de vida urbana, aí as pessoas estão à vontade suficiente para sair do ryokan com a sua yukata. Aproveitem a gastronomia, é absolutamente incrível. Muitas destas coisas são, por vezes, 10 vezes mais
num restaurante, sobretudo num restaurante de um grande centro urbano, como Tóquio ou Kyoto, do que no ryokan onde vocês estão. Portanto, a melhor relação qualidade-preço na alta gastronomia japonesa vai sempre ser no ryokan. Mas vocês não podem escolher o menu. Portanto, o menu do jantar é uma coisa e o menu do pequeno almoço é outra coisa e já está definido. Não é à la carte, é um tabuleiro em que vem tudo para a mesa. Às vezes dão-vos a escolher coisas como uma opção vegetariana ou não, na melhor das hipóteses, ou a opção com menos sal ou não, mas é só isso. Vocês não podem escolher à la carte nos ryokans normalmente. No check-out, que é a parte mais triste, que é quando têm de se ir embora. No check-out dos ryokans, vocês não podem tirar coisas que lá estão dentro, obviamente, mas podem tirar fotografias à vontade de todos os espaços e podem levar os vossos souvenirs. Muitos ryokans têm loja própria, muitos deles, cada vez mais, têm uma loja em que têm produtos artesanais e locais que só são vendidos ali, não são vendidos em grandes espaços comerciais, portanto, aproveitem para contribuir para a economia local. E, aliás, sempre que vocês precisarem de perguntar alguma coisa no Ryokan, onde é que se compra isto, onde é que se faz aquilo, usem os serviços deles porque eles são os maiores especialistas a recomendar-vos onde ir e o que fazer. É na recepção dos ryokans, bem mais do que nos hotéis no Japão. Nos hotéis no Japão não há essa cultura de dar informações ao visitante, mas nos ryokans há. Então, eu espero que este vídeo vos tenha ajudado a antever o que é a experiência de estar num ryokan. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, perguntem que eu estou aqui para vocês. Uma grande beijoca para todos. Vejam mais vídeos no canal, subscrevam e ativem as notificações. Não se esqueçam, em fevereiro estamos lá. Vocês podem estar lá. Fevereiro, março, abril é a época da Sakura. Vocês podem estar lá. Não se esqueçam disso. Ok? Entrem em contato, não se façam estranhas. Coisas têm que ficar definidas muito em breve. Isto agora é uma corrida contra o tempo. E mais exatamente contra a inflação dos preços. Portanto, tá.